O pagamento do 13º salário de servidores de mais de 600 municípios está atrasado. 300 funcionários terceirizados que prestam serviços para o governo do Distrito Federal fecharam por uma hora o eixo monumental, cobram salários atrasados e a primeira parcela do 13º. O governo diz que a arrecadação abaixo do esperado deixou o caixa vazio. Sem o 13º, 70% dos funcionários dessa unidade de saúde em Campinas, no interior paulista, cruzaram os braços. A prefeitura informou que já repassou o dinheiro para a pasta que faz o pagamento. A Americana, que fica na mesma região, também sofre com a suspensão de serviços por falta de liberação do 13º. A greve afeta as aulas, os postos de saúde e a coleta de lixo. No Ceará, os prefeitos de Fortaleza, Maranguape, Caucaia, Itapipoca, Ibaretama e Choró foram denunciados ao Ministério Público do Trabalho porque ainda não pagaram a primeira parcela do 13º. Um estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios revelou que o 13º salário será pago com atraso em quase 600 cidades do país. O número representa quase 15% das mais de 4.000 prefeituras que participaram da pesquisa. A situação vem piorando desde 2008, quando 70 municípios atrasaram o pagamento. Pela lei, metade do 13º tem que ser paga entre fevereiro e dia 30 de novembro. Os outros 50% devem ser pagos até 20 de dezembro. Os servidores contam com o dinheiro extra nessas datas. Vou pagar umas contas, comprar uns presentes. Guardar não dá, né? Não sobra. Um presente, pagar alguma conta atrasada. Para este especialista em administração pública, a situação é um reflexo do baixo crescimento econômico do país, que afeta diretamente as arrecadações. Você vai ter uma menor qualidade da educação, isso prejudica o crescimento a médio e longo prazo. A gente vai ter uma menor capacidade de investimento da administração pública em infraestrutura. Isso impacta o crescimento a médio e longo prazo e no curto prazo. Ou seja, a gente tem aí um perigoso ciclo vicioso. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Isso é só baixo crescimento ou tem um pouquinho de má gestão, inchaço da máquina pública? Acho que o baixo crescimento é parte da má gestão, aliás. Né? Má gestão em geral. Eu sei que você está falando má gestão no sentido de má gestão pública lá, né? Dos os recursos reduziram, ele tem que administrar de uma forma e aí que não consegue porque tem menos arrecadação. Mas a matéria é muito interessante e a entrevista final, porque situa um pouco uma discussão que às vezes fica parecendo, a gente tem a impressão que a economia é uma coisa que cai do céu, assim, não. A economia é uma ciência da escassez e diminuiu a economia, diminuiu a produtividade, que quem produz é a sociedade, não é o governo, diminui a arrecadação, você tem menos dinheiro. Quando você tem um Estado enorme, que gasta dinheiro num monte de coisa, porque tem não sei quantos braços, aí fica pior. Então, quanto mais o Estado é menos gigantesco, e o nosso é paquidérmico, né? No caso federal tem 39 ministérios, mas a má economia não é sempre, unicamente, mas é parte da má gestão. Então, a gente tem aí um rolo de coisas, né, que acabam produzindo isso. E é importante lembrar, porque às vezes a gente tem ideia, a economia não tem nada a ver, a economia é uma invenção. Não, a economia é um modo como as pessoas produzem uma vida um pouco melhor e fogem da escassez. Mas a escassez, eu às vezes digo assim, a pobreza é como a gravidade. Você para de bater as asas, você cai nela de novo. Quer dizer, o que é diferente é a possibilidade de se produzir uma vida um pouco menos difícil. E aí, Aline Clemencha, boa noite. No WhatsApp aqui, Twitter, o Paulo no WhatsApp, e no Twitter o Bob Juliano Fox. Mesmo com a crise, o salário dos políticos nunca atrasa. Pois é, e não há, assim, má arrecadação de impostos, né, baixa arrecadação de impostos que leve a uma situação dessas.